já ao vivo, projetando com voz, tudo ok? Certinho, Renata. Joia, obrigada. Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Renata, sou arquiteta, a coordenadora técnica responsável da empresa contratada, né, pela prefeitura para auxiliar na revisão do plano diretor. Nós estamos fazendo algumas adaptações, né, nesse momento, em função de um pequeno distúrbio que aconteceu no início da reunião. Quem conseguiu Vou só pedir um minutinho. Desculpe, o pessoal do YouTube está comentando que o áudio está muito baixo. Ricardo, isso, exatamente. Ricardo, você poderia dar uma olhada? Verificando aqui já. Olá, pessoal. Tá dando para escutar agora? Agora, acredito que foi comentado aqui que o áudio está melhor, certo? Por favor, nos mantenham atualizados. Perfeito. Ótimo, gente. Eu estou, desculpa interromper um pouquinho, mas eu estou ali moderando no chat do YouTube. Estou identificado como plano diretor Pinhais, mas eu sou Leonardo, sou servidor aqui da Secretaria de Urbanismo e vou, claro, acompanhar vocês junto com o pessoal da equipe da tese. Obrigado. Pode continuar, Renata. Bom, eu vou fazer um breve resumo do que eu tinha comentado, já que estava Claro. sem áudio, né? Primeiro eu me apresento, sou Renata Akiyama, arquiteta, responsável técnica por coordenar, através da consultoria, a revisão do plano diretor de Pinhais, né, prestando consultoria para o município. Nós temos aqui presente o Leonardo, que já se apresentou, também temos a arquiteta Caroline, o secretário Emerson, né, que também está visível ali no YouTube, o Bruno, que é um engenheiro civil também da empresa Tese, a Ioná, arquiteta, diretora de planejamento da secretaria, que é coordenadora do plano, junto com o Leonardo. E temos ali a Adriane, a Caroline, a Camila, né? Enfim, temos um grupo que vocês não estão conseguindo ver todos, mas em essência nós estamos com a equipe da prefeitura e a equipe da consultoria aqui na reunião METS, né? Infelizmente nós tivemos que fazer uma adaptação na forma dessa participação. Inicialmente todos estariam conosco aqui, né, no METS, para que vocês também tivessem a palavra para poderem se pronunciar. Mas, infelizmente, né, nós tivemos algumas participações e não muito agradáveis no METS, e isso fez com que a gente tivesse que, de fato, abrir um novo link e não participar mais daquele, e pensar numa forma em que a gente pode fazer, né, promover a participação, independente da situação em que nós nos encontramos de pandemia, independente da atitude, maturidade ou mesmo cidadania de cada um de nós. É importante lembrar que o plano diretor não é uma brincadeira, né? É, de fato, um instrumento importantíssimo para a cidade e que todos vocês são afetados por ele, sejam nas políticas territoriais, quanto na organização do município. E o fato, né, dele ser obrigatório
abrir para participação, mas mesmo essencial que vocês participem, mostra o quanto a participação responsável ela é fundamental para que se construa um planejamento, uma ideia de futuro de cidade que seja compartilhada. Então, por isso, a gente convida todos vocês, mesmo aqui no chat do YouTube, a participarem, né, da melhor forma, de uma forma que vocês consigam, de fato, contribuir para a melhoria da cidade, trazer a opinião de vocês. Aqui não se tem... não tem objeção a opiniões, mas com que elas venham de forma educada, respeitosa, né, e que de fato procurem contribuir. Então, o que nós estamos imaginando? Infelizmente, vocês não vão poder falar, né, que seria o canal de comunicação aqui pelo METS, mas vocês vão poder escrever. Então, nós vamos tentar, na medida do possível, fazer com que a participação de todos que escreverem aqui, fizerem seus comentários, ela seja, se não lida na íntegra, ela seja agrupada com outros comentários, de modo em que a gente procure retransmitir, até mesmo para vocês, essa passagem que vocês estão, as colocações que vocês estão colocando. O que nós, então, começaremos, né? Vou pedir para que vocês, por gentileza, nós vamos publicar um link, aliás, o Leonardo, né, que está ali como plano diretor de Pinhais, vai colar um link do Google Forms. A gente pediria para que vocês, de fato, colocassem o contato de vocês, o nome de vocês, não tanto por ser uma lista de presença, mas essa é a forma com a qual a gente consegue nos comunicar com vocês, não só pelo Facebook, não só pelo YouTube, mas passando para vocês atualizações do plano diretor. Então, o contato que vocês nos deixam é principalmente para isso, para que a gente consiga se comunicar, né, nos comunicar com vocês de modo que vocês fiquem sabendo, né, daquilo que está acontecendo, possam contribuir, independente dessa abertura que nós fazemos com os eventos participativos. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, né, vai ser passar para vocês algumas questões, né, como é que a gente vai desenvolver. Aqui a Caroline, né, vai passar um pouquinho para a gente, ela vai só passar a primeira parte que explicava como participar pelo METS, acho que isso já não é mais importante, mas aqui, né, essa é uma imagem que a gente também vai deixar o link, mas o site do Plano Diretor é o nosso meio de comunicação com vocês. Lá nós estamos tentando publicar não só as notícias, mas também os relatórios que estão sendo feitos e aprovados. Nós vamos publicar o resultado dessas reuniões, né, desses fóruns que nós estamos realizando, e lá vocês também vão encontrar um questionário específico do tema do meio ambiente e habitação. Esse QR Code que vocês estão vendo, ele também, né, ele leva ao questionário, assim como o próprio acesso à página do plano diretor. Então, a gente convida, né, não precisa ser agora, o questionário está aberto já para vocês responderem, mas ele continuará aberto até mesmo depois dos fóruns, para que vocês possam contribuir à medida que vocês forem pensando na cidade e possam também participar. Caroline, pode passar? Então, é aquilo que eu dizia, né, acho que estamos prontos no sentido de que, primeiro, a gente pede desculpas até o atraso, né, que aconteceu de meia hora, não era o que nós esperávamos. As adaptações que nós tivemos que fazer, e vamos buscar construir da melhor forma possível, esperando que amanhã e nos outros dias a gente consiga participar de uma forma mais direta, né? No caso, vocês conversando com a gente. Se vocês podem a qualquer momento escrever, pedir para repetir, dizer que não concordam, fiquem livres, a comunicação conosco ela é aberta, como eu falei, a gente só pede de fato que aconteça tudo com respeito, tá? Isso, o QR Code, o Leonardo está dizendo, está ali no canto também da projeção do YouTube.
Então, o que vocês estão vendo aqui é uma síntese, né, do processo de revisão do plano diretor. Nós estamos exatamente numa etapa de diagnóstico. Essa etapa de diagnóstico, ela precisa ser compartilhada com vocês, de modo que vocês consigam nos dar as informações e a realidade, né, o cenário que de fato vocês entendem que o município se encontra. Após esse grupo de 3 reuniões que nós vamos fazer, vai ser feita uma audiência pública, né, de forma que, se vocês não conseguirem participar de todos os dias, ou se vocês acharem que podem contribuir de outras formas, existem outros canais para que isso aconteça, culminando, de certo modo, com a próxima audiência, né, que vai acontecer ainda, a data a ser definida, mas não muito distante. E nós voltaremos, né, a fazer novas audiências, novas reuniões, sempre buscando aí a participação de todo mundo. Lembrando que pelo link da página do plano, vocês têm e-mails, telefones, questionários, enquetes, canais diretos de comunicação e de propostas, né, de sugestões, até mesmo no modo de realização dessas reuniões, né, estamos bastante abertos. Então, vamos lá, como é que nós vamos fazer? Os fóruns vão ser feitos em 3 momentos, que hoje nós trataremos do tema de habitação e meio ambiente, amanhã será o tema de mobilidade e uso do solo, e na sexta-feira nós faremos desenvolvimento socioeconômico. A ideia é que dessas reuniões a gente consiga criar um perfil do município, um cenário atual do município, e consigamos também discutir algumas propostas relacionadas a esse cenário que nós, né, vamos construir coletivamente. E eu já explico como será essa construção. Na sequência, nós vamos fazer um relatório disso, né, um compilado da síntese dessa reunião, e ela vai ser publicada na página do plano diretor, esperando novas contribuições, né, de vocês. Então, não só agora, mas em outros momentos, vocês também vão poder fazer contribuições para uma matriz que vai ser resultado dessa reunião de hoje, tá? Após essas contribuições, nós daí partiríamos por um diagnóstico completo, né, entendendo que foi feito por uma leitura técnica, mas também integrada a uma leitura de quem vive a cidade no dia a dia, né, e na sua especificidade, nos detalhes do seu bairro, para daí a gente chegar na fase de propostas, ok? O município sempre está fazendo a divulgação, a gente pede que vocês acompanhem, e o link que o Leonardo passou para o formulário Google, ele de fato busca ali uma maior comunicação desses eventos com vocês, tá? Então, vamos lá, vamos então entrar no tema da habitação e meio ambiente, e eu trago para vocês, para que a gente faça uma primeira, né, uma primeira provocação, vamos dizer assim, da participação de vocês. O objetivo aqui é que o objetivo não era que a gente falasse muito, mas sim vocês, mas a ideia é que a gente consiga trazer aqui, e eu peço para a Caroline sempre me ajude ali apontando o que eu for falando, tá, Carol? Um pouquinho de uma provocação sobre são informações sobre o tema que fala sobre o meio ambiente e sobre a habitação. Então, ali a gente está mostrando, vocês já devem conhecer o mapa da região metropolitana de Curitiba, Pinhais, né, pela sua proximidade com a capital, ela tem praticamente, uma continuação, né, é uma relação muito forte, mas a gente mostra ali em detalhe o quanto questões como as áreas de manancial, as áreas de proteção ambiental, elas influenciam no território de Pinhais e na forma como a gente acaba se apropriando do território, tá? E isso tem rebatimento direto no município. Pode passar, Carol? E aqui um mapa de Pinhais, né, trazendo, vocês estão vendo, a APA do Iraí, na porção mais a leste, e que vem daquela grande mancha que a gente mostrou
no mapa regional, a unidade territorial de planejamento de Pinhais, né, que fica entre o Palmital, incorporando o Rio do Meio, e aí a gente tem a área de urbanização consolidada, que é onde, de fato, o município concentra a sua maior ocupação, né? Já ali próximo, no limite com Curitiba, dividindo ali só pelo Rio Atuba, tá? É importante que a gente fale também, né, que o município ele está organizado, vocês vão ver as diferentes cores de azul, elas se referem justamente às bacias do rio, né? Vocês perceberam que a questão do abastecimento metropolitano, ela é fundamental, né? Reflete muito no território municipal, então pensar no município a partir dessas bacias é importante porque, enfim, né? Ela faz parte da vida do pinhaense. Essas manchas que estão ali em laranja, só para vocês entenderem, é a malha urbana, né? O sistema viário efetivo hoje implantado, ok? Pode passar, Caroline. E aqui para vocês também terem um pouco de conhecimento a respeito, né, das cotas de alagamento, dos alagamentos que foram ocorrendo ao longo dos anos. Então, a gente tem ali com as cores, né, digamos assim, que as máximas que nós podemos observar são de 2010, né, na região ali, a montante do Palmital, né, na porção mais a norte, acima ali do mapa, né? E ali na região do bairro Oisópolis, né, que são ali, e da divisa com Curitiba, que são regiões que vocês com certeza conhecem, têm essa característica de estar numa região de área de alagamento dos rios que delimitam aí o município. E que, obviamente, influenciam, né, na possibilidade de ocupação do terreno, na nossa relação com ele. Pode passar. Esse mapa mostra para vocês a principal concentração da população. Então, vocês vão ver na cor mais escura é onde nós encontramos o maior número de pessoas, tá? Mostra o quê? Que o Alto Tarumã, o Jardim Cláudia, eles têm mesmo uma concentração, e ela é muito pontual, né? São resultados de alguns processos de regularização, loteamentos, mas ela mostra uma concentração um pouquinho mais acentuada, mas vocês reconhecem que toda essa região entre o Atuba e o Palmital, ela é de fato aquela que mais é ocupada. Pode passar, Carol. E essa tabela, que tem todos os bairros, né, do município, ela só tem uma função aqui, e eu não quero que vocês, né, se confundam. Caroline, aponta para mim ali a taxa geográfica de crescimento 2000-2010. Vocês vão estar vendo, né, em vermelho, aonde no território o município perdeu população de um censo para o outro, que é a região da APA, né, o Parque das Águas, Parque das Nascentes, e os demais bairros, na verdade, ganharam população, né? Então, a gente tem a Vargem Grande, o Jardim Amália, como sendo aqueles bairros que ganharam mais população em relação ao censo anterior, ok? São só informações para que vocês fiquem sabendo, mas entendendo também que o Oisópolis continua sendo o bairro, né, que concentra o maior número de pessoas de toda Pinhais, passando depois para Maria Antonieta, né? E uma leitura que nós fizemos também foi a respeito do processo de construção, de ampliação, que trata um pouco dos condomínios, né? É uma forma inegável, condomínios no sentido de edifícios, né? Mas também de casas, residências que estão no mesmo ambiente. E como nós temos visto nos últimos anos, né, esse volume de condomínios aumentarem em Pinhais, mas isso não é uma característica exclusiva do município, isso vem ocorrendo, já é uma tendência que acontece, né, na região metropolitana toda de uma maneira geral, ok? Então, aqui a gente está vendo em azul
os condomínios que são os condomínios horizontais e que passam ali por volta de 2012 a dar, né, a ter um decréscimo em relação aos edifícios, né, a construção de edifícios que começa a ganhar peso no município. Então, o que a gente está vendo? A gente está vendo uma forma de ocupação do território residencial que ela está saindo de novos empreendimentos de uma escala, né, de baixa densidade ou uma densidade de residências para chegar a uma densidade de concentração populacional que envolve já edifícios, né, uma maior aproveitamento do solo. E como nós falamos de habitação, também nos cabe mostrar, né, o déficit habitacional de Pinhais, que de fato foi definido, né, é definido pelo censo demográfico. Então nós temos aqui o censo demográfico de 2000 que apontava cerca de 7.233 como uma estimativa, né, uma estimativa de 2010 de 11 mil, e agora, em 2020, que é, na verdade, uma estimativa, uma projeção, tá? Ela não é baseada no censo, justamente porque nós não tivemos o censo de 2020, mas é uma estimativa que joga ali para cerca de 18 mil unidades habitacionais, tá? Isso são apenas informações para que vocês entendam um pouquinho daquilo que a gente gostaria de discutir, né? Gostaria de, talvez, alimentar o conhecimento de vocês. Pode passar, Carol? Então, para que a gente, essas perguntas que vocês estão vendo, elas estavam aqui de um modo que a gente instigasse vocês, né, a trazerem comentários a respeito do que vocês entendem de pontos positivos ou negativos do meio ambiente da habitação. Então, em relação ao sistema de saneamento ambiental, né, seja ele como esgoto, abastecimento de água, coleta de lixo, a relação da população com os rios, né, como se dá, é boa, não é boa, o que tem de positivo, o que tem de negativo, se vocês reconhecem áreas no município que elas não são próprias para habitação, né, a opinião a respeito dos parques que estão sendo implantados, que poderiam ser implantados, sobre os problemas em relação à vivência de vocês, né, com a questão ambiental, né, e até mesmo trazer numa pergunta mais ampla o que seria, né, o principal problema do meio ambiente ou o problema da habitação, mas também o que tem de bom em tudo isso, né? Acho que a gente também tem que sempre observar que o planejamento ele não é feito apenas para sanar o problema, mas ele é feito também para que a gente projete possibilidades futuras boas, né? Adequadas. E para que isso aconteça, nós também temos que ter a perspectiva de que existem coisas boas, né? Então é importante que vocês também tragam isso para nós. Eu percebi, embora não tenha conseguido acompanhar, que foram várias observações trazidas. Eu pediria se o Leonardo poderia trazer algumas delas, Leonardo. Sim, Renata, eu anotei aqui, houve aqui o comentário do senhor Irã. O senhor Irã comentou sobre o loteamento Graciosa, né? Sendo o loteamento Graciosa estar em local de proteção ambiental, como a prefeitura poderá solucionar aos legítimos proprietários, respeitando as leis de UTP e APA? Certo. Carol, você só passa para mim mais um slide para que eu mostre aqui, né? O que a gente já começa a discutir, seu Irã. O que nós vamos tentar montar, pessoal? Primeiro, tentar montar aqui informações de vocês, o que vocês comentarem. A Caroline está lá, né? A gente vai tentar bater o martelo conversando com vocês sobre o que vocês acham de pontos positivos e negativos a respeito do meio ambiente e da habitação, tá? Não só no sentido de trazer a pergunta, e isso foi o que o Ira colocou, mas eu acho também trazendo o seguinte, acho que é uma preocupação, né, que o Graciosa traz, e não só o Graciosa, é isso, né, como que o município
pode, né, lidar, que é importante para o plano diretor abordar questões de regularização fundiária, né, de áreas que têm, não só isso, né, mas principalmente de áreas que têm questões ambientais, são áreas de preservação e que envolvem aí uma necessidade de atenção, né? Eu acho que eu pediria, infelizmente, eu pediria para que a gente procurasse, num primeiro momento, se concentrar nas questões. Questões no sentido de vocês trazerem a demanda, tá? E não tanto o questionamento a respeito do que pode ser feito. Porque o objetivo maior nessa etapa aqui é a gente entender de vocês a demanda principal. Se nós já começarmos a jogar propostas em cima de alguns temas, de repente a gente não vai ter oportunidade, vai ter pulado essa etapa de todo mundo trazer à discussão aquilo que é importante. Então, eu colocaria, e se todo mundo concordar, né, eu colocaria a pergunta do Irã da seguinte forma, né, de um ponto negativo, tá? E se é assim que vocês interpretam, de que há uma necessidade de atenção à regularização fundiária, principalmente nas áreas com restrições ambientais definidas, né? Se todo mundo estiver de acordo, eu peço para que a Caroline já vai colocando ali. Carol, se você só puder recolher para ficar maior ali a projeção, eu acho que ficaria bom também recolher aquela linguinha ali que eu esqueci o nome. Sobre a regularização. Então, a gente entrou no tema da regularização fundiária, certo? Eu pediria para se mais alguém tivesse alguma observação em relação à regularização fundiária, que se manifestasse, né? A IDI ali colocou regularização como um ponto importante. Eu peço para que vocês até sejam bem diretos. Regularização fundiária, em qual local, quais são os principais locais que vocês acham importante, quais são os principais entraves, né? Aquilo que tem dificultado o processo de regularização. Então, eu deixo aberto aí para manifestação de vocês. Teve mais algum a Raquel ponto? trouxe um ponto sobre... A Raquel Faria comentou sobre a relação residencial graciosa, né? Comentou que a localização não pode haver adensamento, conforme havia lá no início. Eu acredito que ela se refere às restrições ambientais existentes na área. Se quiser comentar algo a relação a isso. Regularização, sim, mas Isso. fundiária não pode fazer por ser área de proteção ambiental. Veja, eu acho que a questão ela não é uma questão, né? Vamos colocar assim, todo mundo, ninguém tem dúvida que é uma questão fácil de se resolver, porque se fosse já estava resolvido, né? Mas é fundamental que a gente coloque aqui, né? E eu peço para que daí a Caroline complemente ali o ponto negativo, a necessidade de promover a regularização fundiária, da articulação, né? Porque existem ali não é só uma, digamos assim, determinação específica do município. O município sozinho, nessas áreas de proteção ambiental, não consegue sozinho promover a regularização fundiária. Então, eu acho que assim, promover a regularização fundiária, a articulação com órgãos do Estado. Isso. Acredito que a Zilna Domingues comentou sobre o conflito densidade demográfica e habitação. Sim, é claro.
Pode falar, Leonardo, desculpa. Isso, claro, acredito que a ideia é que há de se balancear, né? Se a Zilna depois quiser elaborar um pouquinho mais, há de se balancear a questão da densidade com as necessidades da população em ter uma habitação, ter habitação popular. Uhum. Zilna, você só responde para mim se você está falando especificamente da parte de regularização. Deixa eu ver se eu consigo. Se a Zilna... Você gostaria que eu fosse lendo outros comentários, Renata, ou você Não, gostaria de eu aguardar o vou. da Zilna? Não, eu já li. Densidade Ela nas áreas acabou de de mandar. mananciais, ela Isso. respondeu. Uhum. Eu diria assim, que só para complementando, vocês vão ver que eu vou sempre puxar vocês ali para o chat. Carol, se você conseguir aumentar um pouquinho mais, a projeção talvez fique pequena para o pessoal ler. Porque esse é a síntese do que a gente discutiu aqui, tá, pessoal? Então, nos ajudem a completar isso de modo que vocês concordem. Então, foi também falado aqui, o Fábio, né, menciona sobre a regularização das áreas da Coapar como sendo prioridade. Então, a gente vê aqui uma manifestação a respeito da regularização fundiária em áreas de preservação, na regularização de áreas que já foram, né, da Coapar, como sendo áreas prioritárias que estão passando por processos de densificação, e também tem uma questão levantada por todos, que é essa, e que isso se discute na regularização justamente isso, né, a relação da densidade, ou seja, dos atuais propósitos definidos para aquela área, ou para as áreas, quando, mais que posteriormente acabaram sendo, no caso da Graciosa, acabaram sendo modificados em função, né, o loteamento foi feito anteriormente à definição ali das unidades de proteção. Então, né, a necessidade de discutir isso com o Estado, necessidade de promover articulação. Coapar, Estado, me ajuda, tem aqui, regularização ambiental do Sol Nascente e Jardim Cláudia. Raquel, você quer comentar um pouco mais sobre essas duas áreas? A Edi, né, tá falando ali, proprietários aguardam regularização. Anderson, a lista, o Leonardo cola ali de novo. Já estou colando, já, só um minutinho. Zilna, não pode ter ocupação com alta densidade, mas ocorre pressão por habitação e outros equipamentos públicos. É verdade, Zilna. Isso ocorre principalmente, né, porque às vezes a Pinhais, de fato, é um município bastante solicitado pela sua proximidade com Curitiba, facilidade de acesso, tem várias restrições e poucas áreas, né, disponíveis à ocupação em alta densidade. E, querendo ou não, é um loteamento que existe. Então, a regularização, ela é o primeiro passo, né, para poder organizar, planejar tudo isso que vocês estão observando. Os proprietários aguardam a regularização. Zé, uma área da Graciosa está sendo degradada pelos que lá estão. É urgente que se faça algo. Uhum. A Raquel está falando sobre, acho que o Jardim Cláudia e o Sol Nascente, né? Faltou o Jardim Cláudia ali, daí, Caroline. O Fábio já se manifesta dizendo assim, ó, mantenham a área do Graciosa desocupada, área para infiltração e recarga da bacia hidrográfica. Né? Veja, eu acredito não, a questão do abastecimento de água, né, que não envolve só Pinhais, nem só Curitiba, mas toda uma região. A gente tem presenciado nos últimos 2 anos o quanto afeta, né, a nossa vida de uma maneira geral, o fato de preservarmos ou não determinadas áreas. Então, o objetivo para áreas de manancial, ele não vai passar, né, de uma preocupação ambiental para uma alta densidade ou densificação. Isso, porém, não impede que casos consolidados passem por uma necessidade de regularização. Né? Também não podemos fechar o olho
ou de solução, né, vamos dizer assim. Uma solução tem que ser dada, né? Também não se pode fechar o olho para aquilo que de fato existe, mas eu concordo, né? A área de manancial não é uma área destinada à alta densidade. A comunidade dos... eu só leio essa. A comunidade do Sol Nascente está aguardando há muito tempo pela regularização das residências. Isso. Se quiser ir complementando, Caroline, acho assim que o quanto mais, só uma informação ali para a Caroline, e que todo mundo, por favor, nos auxilie nisso, é colocar o maior número de informações possível no texto, para que não fiquem dúvidas. Isso. Eu acho que o que bastante gente comentou foi essa falta de área disponível, então, né, para verticalização, para o adensamento. Acho que eu vou acrescentar isso também como ponto negativo. Diga, Leonardo. Ia comentar que também estão chegando alguns comentários do Facebook. Eu vou ler algum deles, a gente também está acompanhando, o pessoal que tem comentado lá. A Adri Chica comentou que seria interessante que quando há alteração no plano diretor, que os terrenos em área de proteção ambientais sejam divididos em tamanhos menores. Ou seja, comentou que talvez o parcelamento do solo nessas áreas de proteção, claro, a gente tem que avaliar a questão ambiental, mas eles poderiam ser avaliados talvez uma redução nesses terrenos. Então, talvez o parcelamento do solo, ele talvez ser muito grande, seja algum ponto negativo na área para a questão habitacional, mas talvez seja positivo até talvez para a questão ambiental. Vamos de se avaliar. Tá. Eu só faria um pedido, eu não sei como fazer comunicação, se alguém puder fazer comunicação lá com o Facebook, mas que essa veio na forma de sugestão. Só que para que a gente entenda a sugestão, é importante que ela embase na forma de diagnóstico, né? Para que a gente realmente entenda o que ela está querendo dizer, para que daí todo mundo consiga, junto com ela, fazer uma proposta em cima do problema, né? Talvez discutir a proposta sem entender ao certo aquilo que ela quis dizer como problema é que ficaria mais difícil. Certo. Tem mais alguma do Facebook? Deixa-me ver. Ela sai um pouquinho daí do tema, da né? regularização. Acho que podemos deixar ela daqui quando a gente... Ela é relacionada com o meio ambiente, claro, mas ela sai um pouquinho da regularização, mas eu vou estar anotado, que é a contribuição da Erika Níquel. Tá bom. PKC, não. Isso, PKC, você está falando do sistema viário, tá? Do sistema viário é uma discussão que a gente vai fazer amanhã. Podemos deixá-la, então, para amanhã? Assim a gente foca mesmo no meio ambiente e na habitação. Deixa eu ver aqui. Aí tem a Raquel, a área do Graciosa não está sendo degradada, pois existe uma associação de moradores que realiza a educação ambiental na comunidade. O Graciosa hoje está mais arborizado que há 30, 20 anos atrás, graças a quem está lá, né? O Mauro Domingues também comenta isso. Fábio de Almeida... Acho que isso já vou acrescentando nos pontos positivos aqui. Joia. Fala, o zoneamento dos principais eixos de Pinhais abrange também os lotes de toda a quadra. Deveriam abranger somente os lotes de frente... Tá. Fábio, essa é uma discussão de uso do solo, vamos colocar ela, traga amanhã para a gente, tá? A gente até pode lembrar, mas seria importante que você viesse, quem sabe pode até se manifestar se amanhã a gente conseguir fazer pelo MET. Ferraz. Renata, eu só ia me pedir para que você repetisse aquelas questões positivas que você comentou sobre o Graciosa. A Raquel e o Mauro comentam que o Graciosa... ele está sendo, possui uma associação de moradores que promove programas de educação ambiental e que, de acordo com o entendimento dos moradores, é isso, né? Mauro e Raquel, eu acredito que moram lá.
ele está mais arborizado do que, é uma região mais arborizada do que há 20, 30 anos atrás. O Ferraz, os moradores do Graciosas pedem regularização de acordo com as normas ambientais, por os que moram lá, preservam e se dedicam ao meio ambiente. Perfeito. E ali não existe invasores e sim cuidadores. Por que não chamam o programa Justiça no Bairro para realizar um mutirão de regularização? Os exemplos são citados. Ficaria mais célere de processo, já foi realizado no litoral do Paraná. Pode ser uma sugestão, Rafaela, guarda ela que a gente já entra nas propostas, tá? Fábio de Almeida, hoje em dia a drenagem da cidade melhorou. Ótimo, um bom tema, Fábio. A gente falou, então, da questão da regularização. Os pontos negativos é o fato de que a habitação irregular, a ocupação irregular, né, ela de fato, ela é tanto ruim para os proprietários, ou seja, para os moradores, para a própria área como um todo, né, para a preservação do meio ambiente e para a cidade de uma maneira geral, né, que cresce ou acaba se desenvolvendo com áreas em que, às vezes, não recebem ou não têm o atendimento que pode ter ou que, né, poderia ser planejado e melhorado. O Fábio fala agora sobre a questão da drenagem, que ele, na visão dele, melhorou, então isso como um ponto positivo. O percentual da ocupação dos lotes de usuário poderia ser aumentado, 50% é pouco. Fábio, essa eu deixo para você comentar lá amanhã, tá? Na questão do uso do solo. Os legítimos proprietários respeitassem as leis e até hoje não puderam adentrar no loteamento devido às leis de proteção ambiental, né? Tá certo, então a regularização, ela entra para responder essa demanda do Irã. Cláudio comenta também sobre a propriedade. Quer continuar ali para mim, Leonardo? Com a Raquel aqui? Nancy Dias, os legítimos donos somos nós, ok? São todos... Não, tudo bem, acho que, pessoal, eu estou lendo, mas eu imagino assim, acho que a discussão, né, primeiro que nada do que a gente chega a avaliar é uma avaliação de sentimento, é uma avaliação baseada em fatos, né? E o que a gente tem que colocar aqui é pensar em como solucionar, né? Acho que o objetivo não é colocar em termos pejorativos ou nada do gênero, é mesmo tentar resolver o problema, aquilo que a gente já comentou, né? Ninguém tem dúvida de que a irregularidade da posse ou a dificuldade de construção, de regularização, tudo isso não é um benefício, né, para ninguém, nem para a cidade, nem para o município, nem para os proprietários, nem mesmo para o meio ambiente. Então, de fato, precisa ser feito. Eu acho que sobre esse tema a gente já tratou vocês estão reforçando, eu acho isso bastante positivo, mostra o fato da preocupação de todos vocês. Eu acho que temas a gente pode, né, tentar passar para temas que não envolvam, que talvez ampliem um pouco mais a discussão da habitação ou mesmo temas relacionados ao meio ambiente, para que a gente diversifique, né, e traga, de fato, mais temas relacionados aos problemas que a gente tem vivenciado, tá? Acredito que a maior parte dos comentários a seguir, então, são relacionados à questão do Graciosa, especificamente. Se alguém tiver algum comentário, claro, sobre a região de Pinhais, né, o município de Pinhais como um todo, seria essencial que se manifestasse também. A gente pode lidar de todos os temas aqui todos os temas não, mas todas as regiões do município aqui, mas com certeza estamos acompanhando a discussão do pessoal do Graciosa, associações presentes, os grupos presentes, e com certeza estamos cientes das questões envolvidas ali. O Mauro Domingues, ele levanta um tema, né, que eu acho interessante. Ele fala sobre as áreas verdes no município,
né? Ou seja, áreas de usufruto do município. Uhum. Porque ele comenta assim, que os ciclistas, né, vão sempre ao local, pedem para que seja, lá no Graciosa, no caso, né, mas pedem para que seja preservado, pois é a única área verde que eles têm para eles. É isso mesmo? Eu li também ali a respeito de associações, né? Eu não sei se você chegou a escrever exatamente isso, Caroline. Programas de educação ambiental no Graciosa. Os programas ali, Carol, no ponto positivo, coloca que são incentivados, né, por 2 associações locais de moradores. O Mauro Domingues está dizendo que sim, que a questão de áreas verdes, né, de lazer ou de ciclismo são poucas no município. Se nós pensarmos, né? Hoje tem 2 associações, perfeito. Se nós pensarmos agora, né? Vamos pensar ali, né? No parque que está sendo instalado, nas novas áreas. Uma das perguntas que a gente acaba fazendo é isso, né? Em relação à relação da população com as áreas verdes. Para a regularização, a gente já entendeu, né, a necessidade da moradia e etc. Como está a relação da população com as outras áreas verdes do município? Né? Se existem áreas de lazer, como está a relação com os parques que estão sendo implantados, os fundos de vale, né? Querendo ou não, acho que vocês devem ter percebido, com certeza vocês sabem disso, né? O palmital, de certo modo, é uma divisa de densidade, né? De ocupação. Qual é a relação, né? O palmital é essa porção das 2 margens do palmital. Ó, eu vou ler um comentário aqui que a pessoa que se identificou, né, no Facebook como Lavacar do Mário, mas se puder deixar no comentário também o seu nome e o bairro de que fala, também seria muito interessante. Mas eu vou ler o comentário porque é bem pontual, né? Ele comenta que a preservação das áreas destinadas para a reserva ambiental da APA do Iraí é importante para a manutenção dos mananciais, evitando a degradação. Já as moradias podem ter um congelamento e manter os atuais moradores com compromisso de preservação, a fim de evitar qualquer degradação ou adensamento sobre essas áreas. Perfeito. Acho que tem várias propostas, né, até sobre fomentar o uso de energias renováveis e reaproveitamento das águas. A questão do ciclista, que tem aumentado concomitante ao município. O Marco Silva, no Facebook, fez uma pergunta. Ele questionou: poderia ser criado a outorga onerosa do jeito de construir? Isto se daria como uma contrapartida financeira pelo potencial construtivo adicional. E com esses recursos recebidos por meio da outorga, seriam destinados a um fundo específico. Os recursos seriam aplicados em programas e projetos habitacionais de interesse, cicloviário e circulação de pedestres. Acredito que isto podemos discutir na proposta, Renata, como que você acha? Pode ser. Eu estou vendo aqui, pessoal, que vocês estão sendo bastante propositivos. Podemos fazer o seguinte, né? Acho que a gente lê aqui os pontos positivos, lê os pontos negativos para vocês, e eu diria para que vocês, se acharem que tem mais algum tema que seja de esgotamento sanitário, coleta de lixo, drenagem, áreas verdes, fundos de vales, habitação, a regularização, eu acho que a gente tem ela bastante plena, sobre áreas que vocês acham que poderiam ser, né, sobre o que vocês acham que é a habitação, o que é morar
em Pinhais, né? O que para vocês significa morar em Pinhais? Morar em Pinhais é, de fato, a verticalização, que é uma tendência que a gente está mostrando para vocês, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vou pedir para a Caroline ler o ponto positivo e o ponto negativo. Vou pedir para que, se vocês tiverem mais alguma complementação, que vocês coloquem aqui no site, no chat, e daí nós passamos para a parte de propostas. Tá legal? Certo. Então, como pontos positivos foi colocado a ampliação das áreas verdes, a existência de programas de educação ambiental feitos pela Associação de Moradores no bairro Graciosa, a melhoria da drenagem em toda a cidade, a ampliação das áreas de proteção na APA do Iraí. Outras questões também estão relacionadas a essa questão da ampliação de áreas verdes, né? E como pontos negativos, a necessidade de promover a regularização fundiária em áreas de preservação, na Coapar, e a articulação com os órgãos do Estado, a necessidade de promover a regularização nos bairros de Jardim Cláudia e de Sol Nascente, a degradação da área do Graciosa, a falta de áreas disponíveis para adensamento e verticalização, o parcelamento do solo muito grande nas áreas de proteção e falta de áreas de lazer. Então, se tiver mais alguma questão relacionada aí à habitação e ao meio ambiente. Eu sugiro ali no ponto positivo, foi levantado a respeito das atividades rurais de lazer na região da APA. A existência dessas áreas, né? O potencial de utilização dos espaços para atividades esportivas, para atividades de lazer. Tá, eu estou lendo aqui os comentários, tá? Tem ainda uma discussão a respeito da preservação ou não ali, né, do Graciosa. Eu digo assim, pessoal, a respeito dessa discussão, que eu sei que muitos de vocês estão tratando. Eu acredito nos fatos, né? Então, para que tudo isso a gente não entre nessa discussão, porque fica talvez uma questão de a minha opinião é essa, a sua opinião é outra, e não tem uma verdade, né? Necessariamente explícita. Isso tudo, na verdade, é demonstrado hoje em dia com imagens satélites antigas, né? O próprio Google Earth, você consegue ver fotos satélites de 2003, então isso é um fato. Não acredito que seja um ponto de discussão, mas um fato. Mas também é um fato importante e de necessidade de discussão, que é a regularização dessas áreas. Talvez o que venha nessa discussão que vocês estão colocando é a necessidade também de preservação das áreas que precisam ser preservadas. Me parece que existe essa vertente também, e vocês me corrijam se eu estiver errada, que áreas que precisam ser preservadas, de fato, sejam preservadas. Aí tem uma outra questão que falaram aqui, deixa eu ver se eu não me perco, tá? Que eu tenho que ir pulando algumas coisas. Sobre, a Kel está correto, tá? Hoje são invasores, tá? A Darlete, eu não entendi muito bem o que ela quis colocar, se o Leonardo conseguir me ajudar nessa parte ali. Darlete, você comenta? Não, ela fala loteamento, Parque das Nascentes, existe a associação de proprietários, conforme lei municipal. Isso é comentário só, né, Arlete? Não chega a ser uma... Há um comentário aqui da Zilna, né? Ela comenta que, na verdade, o parcelamento do solo ser restritivo nas áreas de preservação é um ponto positivo.
que os lotes serem grandes, como a criação de condomínios, são pontos positivos. A Zilna Domingues tem este comentário aqui. Uhum. Ok. Vocês podem, eu só diria assim, se vocês puderem argumentar, né, por exemplo, a Zilna diz, condomínios nas estradas, eles são pontos positivos, tá? Se vocês puderem explicar o porquê que vocês acham que são pontos positivos ou porquê que são pontos negativos, talvez fique mais claro para que todo mundo consiga debater. A Cíntia fala sobre acumulação de lixo em áreas não adequadas. Em específico, ela fala do Gerivá. O acúmulo, né? Perdão, acúmulo de lixo. Isso. Já que tocou nesse assunto, temos os comentários ali da Érica Níquel. Ela comenta de alguns locais em que está em aparente desuso, né? Por exemplo, próximo à Escola Mintas de Barros, perto do Rio, em que mesmo terrenos, mesmo cercados, estão sendo descartados, né, restos de móveis e resíduos recicláveis. Perfeito. Em contrapartida, o Marcos diz, né, que ele acha que a coleta de resíduos sólidos está sendo feita de uma forma adequada, mas isso não impede o fato de que existam aí alguns locais de descartes inadequados. O Marcos Adriel fez um comentário no Facebook, ele deu algumas propostas. Acho que a gente pode deixar, então, para a área de propostas ali, umas propostas interessantes. É isso? Eu queria saber, essa questão do acúmulo de lixo, tem alguma área específica que foi comentada? Foi próximo à Escola Mintas de Barros, eu tenho um comentário, não sei se a Renata deu um outro. Avenida Fábio Vicente de Moura, Parque das Nascentes, e tem o Genivá, né? Uma coisa assim, peraí. Gerivá? Gerivá. Gerivá. Uhum. A Raquel Faria comenta acúmulo de despejo de lixo de novo na Fábio Vicente de Moura, no Parque das Nascentes, e também comenta sobre o abandono de animais, acredito que nesta mesma região. Aqui, ó, a Zilna está explicando que ela fala dos condomínios como uma forma de ocupação a baixa densidade, digamos assim, né? A gente coloca daí, Zilna, vamos discutir isso lá nas propostas. Então, acho que ampliamos um pouco mais, né, a questão para regularização fundiária, a questão do depósito incorreto, o descarte incorreto de lixos, o abandono de animais, trouxemos alguns pontos positivos. Saneamento básico, com certeza. O Mauro comenta aqui Mauro Domingues, né, comenta que a Associação do Graciosa faz um trabalho com os moradores na implantação de biodigestores para o tratamento de águas negras. Então, vamos fazer o seguinte, acho que está aparecendo agora, né? É uma tendência a gente também querer fazer propostas. Eu acho que se vocês concordarem, a gente fecha aqui e vamos para a parte de propostas. Pode ser? O pessoal pode se manifestar no chat, dizendo sim ou não, se concorda com a gente passar para o próximo, que é a parte tema. de propostas. Aí a gente discute. Daí claro, a gente tem acompanhado aqui, já temos algumas propostas anotadas e a gente vai retomar elas agora e também passar para as próximas propostas de vocês. Perfeito, pessoal. Caroline? Então, olha lá, aqui no quadro, vocês vão ver que nós estamos dividindo entre meio ambiente e habitação, tá?
tá? Não é errado, e claro que pode acontecer, de uma proposta lá, na verdade, atingir ou abranger as duas áreas. Então, fiquem à vontade, se for o caso, depois a gente faz uma adequação, tá? Para que a gente discuta. Então, vamos lá? Sobre os animais foi colocado, né, Caroline? Foi sim, Rafaela, foi colocado. Eu lembro aqui que está no último Foi, ponto. sobre o abandono, né, de animais foi colocado, sim. Vargem, precisamos de calçadas. De onde tem calçadas, os carros fazem estacionamento. Nerci, perfeito. Vamos conversar sobre calçada amanhã, no uso do solo e no sistema viário? Pode ser? Isso. Os condomínios, acho que tem uma discussão aí que está aparecendo recorrente, trazida aí pela Zilma, que é a questão dos condomínios, né? O que eu estou entendendo, e talvez não querendo já colocar um nome, Zilma, é a sua proposta na possibilidade, né, de... não é nenhuma forma de incentivo, mas pensar na ocupação, né, na ocupação de algumas áreas, na identificação de algumas áreas que possam ser ocupadas de modo de a baixa densidade e com preservação. A lei hoje ela já permite, né, a ocupação dessas áreas, tem algum, não de todas, né, como eu já mencionei, a APA ela tem uma função específica que não é a de ocupar, mas sim de preservar, mas a UTP de fato tem, né, algumas dessas, algumas já parâmetros definidos, enfim. Acho que não é papel do município incentivar, por exemplo, condomínios, mas o que eu entendo que o seu ponto de vista está querendo dizer é que como baixa ocupação ele é positivo. Então, uma proposta dela, vou até acrescentar aqui, seria a implantação de condomínios em áreas de maior fragilidade ambiental. Pode ser? O Fábio acrescenta colocando que tanto os atuais quanto os futuros deveriam tratar o próprio esgoto. Edi, sobre essa questão dos proprietários, a gente colocou, das associações, a gente colocou ali no diagnóstico. Quanto à questão ali já do Graciosa, o Irã Ribeiro comenta, né, como sugestão, por que não implantar no Graciosa um parque ecológico, como o Parque das Águas, para preservação e proteção ambiental e também nos mananciais, não esquecendo de ouvir os legítimos proprietários. Isso é um comentário mais antigo que eu estou retomando aqui. Sim, eu lembro. Caroline, né, pode ir completando. A Magali está falando assim, né? Solução para o terreno do Paraná Previdência, descarte de lixos, queimadas, usuários de drogas, animais abandonados. Ela, na verdade, ela colocou um compilado de muitas das coisas que nós debatemos, mas acho que vem mais como uma demanda, sabe, Magali? Será que a gente não consegue traduzir isso numa proposta? A Raquel sugere a possibilidade de criar um parque misto com moradias e áreas de preservação. Interessante. Na área da bacia do Passaúna, Curitiba, existe esta proposta, aqui também tem, Alphaville é um exemplo, pouca densidade populacional com condomínios orientais. Zilna, eu entendo a sua proposta, né? Agora, não cabe ao município determinar, e acho que também não seria o caso, de restringir a uma única forma de ocupação, né? Acho que, por isso que eu tento explicar aqui da sua proposta, e eu entendo que você fala de uma
necessidade de implantação a baixa densidade, mas com até mesmo um comprometimento de cuidado e proteção da área em que está ocupando, justamente por ser uma área de preservação. E o que eu quero só dizer, assim, não estamos... estamos lendo, né, os seus comentários a respeito do condomínio, mas o que eu quero dizer é que a gente não pode dizer, olha, em tais áreas só pode fazer condomínio. Acho que não é essa a questão, tá? Então faz assim, Carol, a Edi pede para que você volte lá no slide anterior e a gente vamos ver se a gente entende o que você está querendo dizer, tá, Edi? É a respeito, volta lá para mim, daí, Carol. Foi mencionado, tem 2 associações e outra é dos proprietários. Ah, tá, entendi. Então, Caroline, se você puder corrigir, porque lá está escrito 2 associações, e aí pede para que a gente esclareça que são 2 associações de moradores e uma de proprietários. Aqui o Mário Sérgio Simeão, do Jardim Cláudia, ele gostaria de propor que o município, em conjunto com comunidades e organizações não governamentais que atuam no município, crie uma cartilha sobre educação ambiental voltada diretamente para os munícipes e a quem visita a cidade sobre a importância do descarte e onde já fazer muitos serviços que são ofertados, porém não chega a informação em quem deve fazer, né? E sobre quais leis podem ser aplicadas. Então, elaboração de cartilhas educativas para conscientizar sobre os programas do meio ambiente que já existem implantados pela prefeitura. Pessoal, ali na proposta, eu acho que a gente falou tanto e do fim não estamos fazendo uma proposta. Uhum. Alguém gostaria de formular, né, de uma maneira clara, bem objetiva, como promover a regularização ou quais são as áreas prioritárias para regularização, fazer uma proposta para a área da regularização, que acho que isso ali não fala, né? A gente está falando de condomínio, mas não fala de regularização. Certo. Então, olha lá, Caroline, estimula a utilização do potencial de energia solar nas residências, é uma proposta da Raquel, tá? Eu acho que lá cabe para as 2 áreas. O Irineu concorda. O Ian, em questão de regularização, né? Regularizar, revendo parâmetros construtivos, fazendo com que as pessoas e ecologia andem juntos na Graciosa, ouvindo sempre os proprietários. Então, regularização de áreas, que na verdade faz parte do processo, sabe, Ira? Fazer a regularização, ela envolve também o repensar de parâmetros construtivos. Mas que tal a gente pensar em regularização em áreas de proteção ambiental, vinculando a proteção ambiental também, né, à regularização? Foi mencionado anteriormente, desculpa, não lembro por quem, mas também o fato de que fazer com que os próprios moradores também sejam fiscais, né, do espaço em que estão morando, tendo em vista que é um espaço privilegiado em termos de meio ambiente, né? A Elaine fala em incentivos para empreendimentos sustentáveis. Uhum. Posso ler algumas só, Renata? Claro, perdão, claro. Sem problemas. A gente vai se dividindo aqui. O Mário Sérgio Simeão também comenta sobre acesso próximo ao Rio Palmital, né? Se o Parque Palmital vai ter algum acesso aos moradores do Jardim Cláudia. Só ia comentar que a gente pode discutir isso na reunião de amanhã, que a gente fala sobre o sistema viário. Nós temos também a sugestão aqui do Fábio Almeida de estabelecer um programa de tratamento, né, ou uma lei ou alguma restrição que obrigue os condomínios, grandes condomínios, a tratar o próprio esgoto, os atuais ou futuros.
Uhum. O Arnaldo fala sobre a implantação do Parque Palmital em toda a extensão do rio, em Pinhais, que na verdade ele está, né? Como foi feito no Rio Atuba. Uhum. Promover programas de educação ambiental de maneira efetiva, com comunicação visual. O Fábio também havia comentado que seria interessante que fosse acelerado a regularização fundiária em áreas do Estado, né, especificamente as áreas da Coapar, que estão sendo ocupadas de forma desordenada, né? Claro que dependemos, né, de talvez estabelecer alguma parceria ou uma conversa com o órgão estadual. Uhum. O Irã, já aproveitando ali que a Carol está mexendo no regularização, né? Ele fala assim: regularizar, implantar o loteamento graciosa, respeitando as leis ambientais. Irã, vamos ampliar ali de loteamento graciosa, acho que não é só o Graciosa, né? O município tem outros loteamentos que também a Caroline acrescentou, né? Coapar. A Coapar e também tem outros que foram mencionados. E que, se vocês concordarem, eu acho que a questão da regularização, ela também pode ser relacionada à priorização, né, porque vocês devem entender que promover a regularização de todas ao mesmo tempo é bastante difícil. A priorização dessas áreas, ela pode ser dada a partir, né, dos riscos ambientais, sociais, que essas áreas possuem. Proposta para habitação do José Manuel. Necessidade de revisar a ocupação do solo do Graciosa, regularizando os direitos dos proprietários. Dos moradores, né? Acho que de uma maneira geral, ali acrescentando na regularização. Grazi e Andreas, faltam melhores estruturas de ciclovia e são muito utilizadas em Pinhais. Grazi, ótimo, mas vamos conversar lá em mobilidade amanhã, tá? Venha, a gente... Vou fazer chamada lá, ver se quem falou de ciclovia vai aparecer amanhã. Edi, necessidade de fazer uma visita ao local, averiguar a área de preservação e fazer um estudo no local, né? A gente está falando ali do Graciosa. Eu acho que essa articulação com o governo, com a Sanepar, né, o governo do estado, o município, os moradores, ela é necessária toda, sempre, né, no processo de regularização. Quanto à questão ambiental, o Marcos Adriel sugeriu um sistema de eclusas, lago de contenção, na região do Weisópolis para mitigar as enchentes, especificamente a área entre a rua Rio Parnaíba e o Rio Atuba. Uhum. Então, vamos fazer assim, ó, eu vou ler, aliás, o Leonardo pode ler, né, Leonardo? Eu queria só, você quer que eu leia daí as propostas? Isso. Entendi, desculpe se te cortei, Renata, mas eu queria só ler a última sugestão do Marco Silva, que eu acabei deixando para depois. Uhum. Ele comenta sobre a criação da outorga onerosa do direito de construir, né? Eu tinha começado a comentar dela, como uma contrapartida financeira do potencial construtivo adicional. E com esses recursos, ele destinar a um fundo específico e aplicá-los em programas e projetos habitacionais, cicloviários, circulação de pedestres, desenvolvimento de estrutura urbana, introdução de equipamentos urbanos, etc. Com a vinculação dos recursos ao fundo, acredito que com isso o entendimento de que a autorização para empreender construam acima do coeficiente, né? Para que ele possa construir acima do coeficiente, só pode ser dado com uma contrapartida, né? Que não é necessariamente financeira, mas que tem interesse em beneficiar a coletividade, né? Com especial e com foco especial aqueles que estão em situação de vulnerabilidade.
Uhum. Eu vou aproveitar ali que a Raquel colocou, né, de que precisa haver um equilíbrio entre habitação e proteção ambiental, para complementar ali o item 2 da habitação, com isso, né, regularização de áreas de proteção ambiental, da Coapar e etc., promovendo o equilíbrio entre moradia e proteção ambiental. Depois a gente ajusta ali e meio ambiente, né? O equilíbrio entre moradia e meio ambiente, pronto. Uhum. As eclusas, que foi uma proposta para o Exópolis, né? E o Arnaldo coloca ali, Iraí e Rio Atuba entraram ali, Carol? O solucionar problemas em enchentes, coloca entre 2 pontos, estão falando 2 coisas, né? Canais e eclusas. Uhum. Sobre as enchentes, o Leonardo comentou o local, né, que... Sim, tem um local bem específico. Poderia Deixa eu repetir? resgatar o comentário. Na região do Vesópolis, na área entre a rua Rio Parnaíba e o Rio Atuba. Entre uma rua chamada Rio Parnaíba e o Rio Atuba. Uhum. Ok. Deixa eu ver se tem mais algum comentário que talvez seja interessante. Foi comentado sobre incentivos a construções sustentáveis, num comentário, não teve? Eu acho que teve, seria legal, né, resgatar isso daí. Até agradeço a Marcela, que comentou isso comigo. Marcela, fica livre aí de abrir o áudio também, viu, Marcela? A Marcela, arquiteta do planejamento, que está também acompanhando aqui. Que às vezes a gente não consegue pegar tudo. Mas é verdade, né? Construções sustentáveis, incentivo a construções sustentáveis. Entrou a questão, foi colocada a questão do tratamento de esgoto dos condomínios aqui também? Teve um comentário pontual também sobre a instalação de um sistema de monitoramento ou câmeras na estrada ecológica de Pinhais, principalmente para a questão dos animais perdidos, os animais e também o lixo. Uhum. Claro que é uma questão bastante pontual, né, para o plano, mas pode ser uma das ações dele. Uhum. Temos mais. O Marcos Adriel comenta: vamos fomentar a divulgação do serviço de recolhimento, em especial os animais, cachorro morto, entre aspas, ele coloca, pois é fácil encontrar irregular pela cidade também. Maior segurança na estrada ecológica. Pode colocar ali, Carol, que é principalmente em função de despejo de lixo e de problemas com animais. E tem daí uma outra uma proposta que está vinculada, na verdade, a um alerta, né, ao fato de que a densificação, seja ela na parte de verticalização, né, a densificação, ela gera maior demanda de infraestruturas, drenagem, esgotamento, sistema viário, e que há necessidade, então, de adaptação ou adequação de infraestruturas e densidade, né, em função disso. Uhum. Tem também a Jéssica. Carol, você vai me avisando se você se perdeu, porque eu vou falando achando que está tudo certo. Adequação de infraestrutura e densidade habitacional, Carol, no item 5. A Jéssica comentou da readequação da estrutura cicloviária. A gente pode colocar na lista de chamada para amanhã, Renata? Pode. Isso, é a Jéssica e a...
É um excelente comentário, a gente E a agradece. Grazi. Uhum. Ah, isso, o Fábio comentou, não entrou, né, a questão do tratamento de esgoto pelos condomínios de, não só esgoto, né, grandes condomínios hoje são responsáveis, inclusive pela produção de lixo. Então, lá na habitação, o item 6 é tratamento de esgoto no próprio local, né, pelos próprios condomínios. Então, grandes condomínios tratarem o próprio esgoto. Bem como as grandes indústrias, isso de fato já ocorre, né? A Magali fala de reaproveitamento de água pluvial. Arnaldo, acho que esse teu comentário sobre o uso inadequado da água pluvial para descarte de esgoto, a gente pode complementar lá no anterior, né, no diagnóstico. Isso, Zelma, que é... Carol, item 7 ali, tá? Incentivo à captação e utilização das águas pluviais. Ah, tá. Eu tinha acrescentado no meio ambiente, na verdade. Ah, não vi, Era uma questão perdão. que envolve os dois, né? Sim, E o comentário do Arnaldo falar da utilização lá no diagnóstico, né? Da rede de água pluvial utilizada irregularmente como descarte de esgoto. Então, eu já estou comentando ali no chat do YouTube, mas quem também nos acompanha pelo Facebook, é importante que as pessoas preencham a lista de presença, que é o link que a gente está mandando na lista, ou se puder, pelo menos deixar o nome e o bairro da onde fala nos Aqui próprios mesmo. comentários também. Isso. Aqui mesmo no chat, né, o nome, porque o chat, para que ninguém se sinta, né, prejudicado, às vezes a gente está tentando ler e absorver tudo que vocês estão nos passando. Nós, obviamente, vamos reler, né, tudo que foi escrito e adequar novamente ou complementar os quadros que nós estamos fazendo aqui. Esses quadros, eles vão ser publicados no site do plano diretor, né, para que vocês também possam até mesmo fazer sugestões do próprio texto que está sendo colocado e complementações. A educação ambiental a gente já pôs, né? Com cartilhas, isso, elaboração de cartilhas para conscientização do meio ambiente, programa de educação ambiental. Uhum. Mapeamento dos vazios urbanos na área de ocupação consolidada para implantação de novos conjuntos habitacionais de interesse social. É a proposta da Gabriela Marques. Habitação daí. Nós colocamos aqui registrado a questão das áreas verdes para ciclistas, aqueles... Repito, Gabriela Marques fez uma proposta aqui, que é o mapeamento dos vazios urbanos na área na AUC, né, na área de urbanização consolidada, para implantação de novos conjuntos habitacionais de interesse social. Te cortei, Leonardo, fica à vontade. Não, sem problema. Eu ia comentar se a gente colocou como proposta a gente readequar ou estimular a implantação de áreas verdes, talvez a arborização dentro do município. Acho que veio do comentário em relação a ciclistas especificamente, mas... Se o chat concordar, a gente... Não sei se... Como se vê essa questão.
Uhum. O Ian faz ali uma proposta em relação, é bem específica, né, Ian? A gente vai incorporar aqui junto na sequência, tá? O link da lista de presença. Só quem está colocando aqui, a gente agradece, mas eu insisto, assim, que se vocês puderem também colocar na lista de presença, porque a gente fica com o contato de vocês para divulgar as próximas ações do plano, né? Então, vocês, tudo bem que todo mundo não gosta de mala direta, né? Mas a gente envia, pelo menos, é limitada a revisão do plano diretor. Concordaram em relação às áreas, a proposta do Leonardo ali, né, sobre as áreas as áreas verdes, ampliação de áreas verdes? Perfeito. Pessoal, então eu acho que, Leonardo, se você quiser ler as propostas e aí a gente vê se tem mais alguma a acrescentar. Ok, eu acho que então vou lendo e o pessoal pode ir comentando, dizendo se concorda ou não. Você compartilha ali que está ali, né, na tela, né, Carol? Ficou um pouquinho maior do que a apresentação, mas eu consigo ver dessa maneira também, não tem problema. Então, nossas propostas para o meio ambiente ficam assim: um parque ecológico no bairro do Graciosa, uma criação de um parque misto com moradias e áreas de preservação, uma elaboração de cartilhas para conscientização do meio ambiente, estímulo à energia, o uso da energia solar, promover programas de educação ambiental, solucionar problemas de enchentes, especificamente no Oisópolis, implantação de canais e reclusas, a criação ou talvez a ampliação da outorga onerosa de direito de construir, a incentivos às construções sustentáveis, maior segurança na estrada ecológica, principalmente relacionada ao despejo de lixo e animais, e aproveitamento da água pluvial e ampliação das áreas verdes na cidade. Para a habitação, ficamos então com implantação de condomínios em áreas de maior fragilidade ambiental, regularização das áreas de proteção ambiental, áreas da Copar, e promovendo sempre o equilíbrio entre moradia e meio ambiente, estabelecer parceria com o Estado para a promoção da regularização, necessidade de revisar o uso do uso do solo no Graciosa, adequação entre a infraestrutura e a densidade construída, tratamento de esgotos em grandes condomínios e mapeamento dos vazios urbanos na área urbana consolidada para a implantação de novos conjuntos habitacionais. Se alguém tiver mais alguma complementação, ficamos abertos, né? Vamos dar mais alguns minutinhos se vocês... Tá. Caroline, o Fábio faz uma sugestão ali no item da cartilha, tá? Dizendo que elas também podem ser informativas quanto aos serviços que já são oferecidos pela prefeitura, porque existem, né, moradores que parecem não terem conhecimento. Acho que isso é sempre importante. A Cleides de Oliveira dos Santos comentou no Facebook que a proposta dela é formar um loteamento habitacional especificamente para os proprietários ali do Graciosa que compraram a área. Acredito que podemos talvez pensar assim, né, neste fio, se todos concordarem, que talvez a ampliação dos programas habitacionais do município, algo nesse sentido. O item 8, pessoal, ampliação dos programas habitacionais no município, se todo mundo concordar. Deixa eu compartilhar a lista de presença novamente. Acabei de postar, gente, aquele link que está sobre logo a seguir do plano diretor Pinhais, ali nos comentários. Você copia ele, joga ele no navegador, ele vai te levar para o formulário
de preenchimento da lista de presença. Se a comunicação também puder colocar temporariamente ali na Isso. descrição, eu agradeço. Todos nós, né? Uhum. Eu acho que, se não tiver mais alguma complementação, eu vou mostrando para vocês. Caroline, você só pode passar mais um slide para que a gente incentive todo mundo? Pessoal, olha, então ali está o link do plano diretor, é planodiretorpinhais.com.br. Vocês vão ver, né, nesse site informações sobre as etapas, quanto tempo nós vamos desenvolver, vão ter acesso ao material, né, aos relatórios produzidos. Esses quadros que nós produzimos agora, eles vão ser postados para que sejam discutidos por todo mundo, mesmo quem não teve oportunidade hoje de se manifestar. Claro, não ficará, tem um prazo, então o quanto antes vocês puderem até mesmo divulgar, eu peço para que vocês também sejam participantes nesse sentido, né, no sentido de divulgação das ações de revisão do plano diretor e chamar o pessoal para participar. E ali também tem os contatos, mas também tem, fora isso, o QR Code, que vai direto ali no link do site para o questionário a respeito da habitação e do meio ambiente, que também podem receber aí propostas e mais contribuições, tá? A Zilna, ela complementa dizendo que é importante que o programa habitacional de Pinhais respeite as vocações de cada área, principalmente em relação aos mananciais. Perfeito. Ampliar o monitoramento das áreas em animais não abandonados. Caroline, então, se você puder completar com essas duas questões, na verdade, completam temas do que a gente escreveu. Nós, claro, né, a Caroline foi tentando adicionar ali, na medida do possível, aquilo que a gente for discutindo, os temas principais, a gente vai, né, escrever de uma forma que fique entendível para todos, inclusive quem não participou, né, e assim todo mundo pode conferir no site e fazer os seus comentários. E sobre a lista de presença, eu estou colocando o site aqui de novo, tá? Você pode só copia esse link aqui, cola no Chrome, né, no navegador que você utilizar, e ele vai abrir o formulário para que você possa responder. Se alguém tiver tido alguma dificuldade e quiser, no preenchimento da lista de presença, e quiser deixar o e-mail, será que poderia? Eu poderia encaminhar como uma lista de e-mails, talvez para as pessoas preencherem. Eu já faço em seguida, daí. Eu vejo que as pessoas... Eu vou repassar novamente o link. Irã, eu vi que comentou aqui. Este é o link ali que está escrito logo embaixo do plano diretor Pinhais. Se você conseguir copiar e colar ele no navegador, ou estiver acessando pelo celular, ele é o que te leva para o preenchimento do formulário da lista de presença. Caroline, você pode acrescentar lá nas propostas, né, a recuperação da mata ciliar do entorno dos rios de Pinhais. Edi, não, a lista de presença é para que a gente tenha o contato de vocês que participaram hoje, tá? O questionário, ele é um questionário no sentido de, o que você... de permitir que vocês tenham outros momentos para discutir o tema da habitação. Ou seja, se vocês lembrarem de alguma coisa que vocês querem passar para a gente,
Se vocês ali nas perguntas conseguirem responder algo que não apareceu aqui, né, na nossa reunião, o questionário complementa, mas ele também vai nos auxiliar garantindo o acesso, e daí por isso a gente pede que vocês mesmos divulguem nas suas redes para outras pessoas, tá? Então trata mais ou menos daquilo que a gente conversou, mas dá a possibilidade de vocês completarem e de outros participarem. Elaine, é esse link ali, ó. O Rei Akiyama, né? Renata Akiyama, você deve ter entendido que sou eu aqui que estou participando, nem sabia que eu estava com. Mas assim, você copia e cola esse link aqui no seu navegador e ele abre o formulário para que você participe. Isso então, pessoal, acho que a gente agradece então a participação de todo mundo. Ficamos bastante contentes que, apesar das diversidades aqui da noite, a gente tenha conseguido, né, de uma maneira bastante produtiva, fazer um primeiro perfil aqui, né, um primeiro cenário do tema do meio ambiente e habitação. E a gente pede, então, para que você, amanhã, né, nós vamos tratar do tema de mobilidade e uso do solo, incluindo o tema do ciclismo, né, que vocês comentaram hoje. Na sexta-feira, a gente vai falar sobre os temas socioambientais, que envolve desenvolvimento econômico, questões sociais, né, equipamentos públicos. E a gente pede para que vocês, né, venham, participem, se possível, convidem, né, divulguem. Acho que é importante o meio, a gente vai discutir a respeito do modo de participação, mas acho que a gente ainda tenta abrir para que vocês possam falar. Enfim, vamos verificar como será possível fazer amanhã. Mas hoje eu acho que, dentro de tudo, foi bastante produtivo. Tá? Então, a gente agradece. Acho que se o secretário, a Ioná, o Leonardo, mais alguém quiser... Renata, eu ia comentar. Então, reforçando aí, só queria dar uma reforçada aí no convite feito aí pela Renata, todos que acompanham aí, obrigado pela colaboração no assunto de hoje, né, com relação ao meio ambiente e habitação popular. Amanhã teremos outro tema, mobilidade urbana, uso e ocupação do solo, e gostaria que estendessem aí, quem participou hoje, o convite aos amigos, enfim, que moram aqui no município, para contribuir aí com essa construção desse novo plano. E agradeço a todos aí a condução pela Renata, Leonardo, enfim, a Ioná, Marcelo, toda a equipe aí, a equipe da tese também, enfim, a quem participou, né, tem alguns secretários acompanharam ali no início. Lamentamos o ocorrido aí no início, mas como a Renata bem colocou, deu tudo certo, né? E vamos para frente. Muito obrigado a todos tenham uma boa noite e que Deus nos abençoe. Amém, boa noite.